Olá, galerinha da EJA, professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês. E hoje a nossa aulinha é de História. E aí, pessoal, como estão? As atividades, o estudo, como vocês estão, hein? Dê lá um retorno aos professores de vocês, aos monitores. Não fique parado, certo? Vão, pesquise, se já tem 2 ou 3 semanas, mas vá, corra atrás, vão em busca. Quem tudo se resolve. Então não tem, né, para morte. Mas vão à luta. Fique parado, não. Tem sim como correr atrás do prejuízo, então não tenham medo. Vão lá também no portal, como eu sempre falo aqui no portal Estudo em Casa em Itabaianinha, que tem muito material, muitas aulas, tanto do conteúdo de vocês também, que podem encontrar lá algum semelhante, mas que também está no mesmo contexto, da mesma época, e conhecimento não cai demais, né? Sempre é bom ter muito mais aprendizado para as coisas boas, e tudo é aprendizado para a nossa vida. Então, acesse lá o portal, quem não conseguir, peça para o professor pode passar para vocês, um lá no particular, se não quiser pedir no grupo, mas se virem, corram atrás mesmo. Hoje o nosso tema os europeus chegam à América, página 182 no material de vocês, no livro de vocês, viu? Então vão lá e acessem. Vou passar agora aqui o material que preparei para vocês, baseado em cima desse tema. Nosso portal, né, de entrada, Educação de Jovens e Adultos. A conquista da América. Vamos ver quem foi esses conquistadores, né? Quem escreveu essa nossa história do nosso país, foi o que ocorreu, o que foi que fizeram nesse período, dessas conquistas, né, dessas lutas, derrotas que houve nesse período. Cristóvão Colombo. A expedição partiu do Porto de Palo em agosto de 1492 e depois de uma viagem tumultuada chegou à ilha caribenha em 12 de outubro do mesmo ano. Então esse daí, né, foi um também dos pioneiros naquela época, Cristóvão Colombo. As razões da viagem que Colombo fez. Ele pretendia encontrar uma nova rota para o Oriente, a fim de expandir a fé cristã e promover a ampliação das redes mercantis da Europa para o Oceano Atlântico. A colonização também, ele fez um pouco, né? A colonização espanhola no Caribe deu-se a partir da ilha espanhola, baseada na exploração do ouro e da mão de obra de obras indígenas local. A mão de obra indígena tornou-se escassa, pois logo sucumbiram a epidemias de varíola, tuberculose e a gripe. No caso, tudo trazido por eles mesmos, né? Por os espanhóis, porque eles, os indígenas sempre foram mais, né? Sempre no meio do mato, mas não tinha essas doenças virais dos homens brancos. E só foi ele chegar e transmitiu, sem vacina, sem remédio, sem nada, só os tratamentos medicinais dele. Os espanhóis fizeram expedições em outros locais para capturar e escravizar indígenas em áreas próximas. A chegada aí, né, essa foto aqui ao lado dos espanhóis, mostrando como foi a chegada, essa pintura aqui, né, são a bandeira, os navios aqui atrás, para tomar, né, para escravizar os indígenas. Hernán Cortés, em 1519, conquistador espanhol que tratou de se comunicar com os indígenas para obter informações sobre o local, teve a ajuda de Malins, sua companheira indígena, e de Jerônimo de Aguilar, um náufrago que conhecia o idioma maia. Então, veja aí, né, quem foi um dos tradutores, né, de entender um pouco a linguagem indígena, por ser, né, ter sua companheira, né, sua mulher, sendo uma indígena.
Estratégia de Cortés. Em algumas comunidades receptivas, ressentida pelo domínio asteca, libertava o povo da tributação méxica, sendo visto como um libertador. Isso Cortés. Em outros, quando encontrava resistência à submissão, optava pela matança e pelo terror, forçando os indígenas a uma aliança incondicional. E aqui ao lado está aí Cortés e Montezuma, os dois, né, tentando aí uma negociação, tanto o indígena como ele, para pegar e escravizar os indígenas, os astecas e os conquistadores. Cortés foi associado ao deus Quetzalcóatl, criador da era do quinto sol, que partira na direção do Atlântico e que prometera voltar e recuperar o seu reino. Na cultura azteca, esse deus estava relacionado ao fim do ciclo em que viviam. A queda de Tenochtitlan, o genocídio. Com a ajuda de milhares de índios rivais da grande capital azteca e pela morte da maioria da população de Tenochtitlan por doenças, os espanhóis finalmente teriam o controle de uma das maiores cidades existentes da época, como foi as conquistas e as derrotas. Aqui ao lado tem uma invasão aqui, que foi essa que acabamos de falar, né? Qual foi. E aí ao lado tem a foto mostrando como foi essa invasão, essa guerra. Fatores da vitória espanhola. As alianças estabelecidas com as comunidades indígenas submetidas pelo México e pelos Incas. As doenças que dizimaram milhares de indígenas. E teve também os referenciais culturais dos indígenas, que levaram à associação dos espanhóis aos deuses locais. Francisco Pizarro. Em 1526, ele viajou para o Peru e recebeu a permissão para reivindicar a terra para a Espanha. Pizarro levou o líder Inca, Atahualpa, como refém, mandou matá-lo e depois conquistou a cidade Inca de Cusco. Ele fundou Lima, hoje a capital do Peru. Pizarro foi assassinado por rivais políticos espanhóis em 1541. Então, veja aí, né, os bravos descobridores da guerra também. E agora, para uma motivação, era motivado pela possibilidade de uma rápida ascensão social e enriquecimento com a posse de terras e exploração do ouro. Era o que eles eram motivados a fazer e em busca, né? Da exploração, tanto das espécies nativas, das aves, do ouro. Isso era o que eles queriam as posses conquistar. E agora o nosso desafio. Vamos aí a praticar. Fale um pouquinho sobre Cristóvão Colombo, o que ele fez e quais foram os seus propósitos aqui no nosso, né, no nosso continente e aqui no Brasil. O que ele fez mais? Lá no começo do nosso slide eu fiz só uma introdução. Falei um pouquinho dele, mas tem muito mais a se falar, a dizer o que foi, o que ele fez, qual foi o propósito dele nessa linha, né, nessa descoberta do Brasil. Agora a nossa mensagem da semana e o link da atividade. A mensagem para hoje é: estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Fábio Fernandes. Então fica aí nessa reflexão para vocês. É uma ação de tentar aprender, né? Então,
Vamos à luta. Não se desespere, por hoje é só, pessoal. Próxima aula, estaremos aqui neste mesmo canalzinho, fazendo essa mesma aulinha. Certo, galera? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.